Salve, salve pessoal, salve peruibenses, salve paulistas, paulistanos e brasileiros. Aqui estamos no Ponto de Brisa, um evento que eu programei para falar para vocês sobre maconha. Tá acontecendo a Marcha da Maconha. Daqui a alguns minutos ela sai lá do Trianon MASP de São Paulo. Como eu não pude ir até lá, porque hoje eu estou trabalhando, preciso pagar meus aluguéis, né? Pagar minhas contas, então não dá para deixar de trabalhar. Eu estou aqui de peito aberto. Salve galera, salve Rogério. Quem mais está aqui online? Tem alguém aqui de óculos escuros que eu não estou reconhecendo. Então, eu estou aqui para falar abertamente sobre maconha. A gente vai aqui à praia de Peruíbe para falar sobre a cannabis, o uso da cannabis, tanto recreativo como medicinal, terapêutico, de maneira aberta. É necessário que a gente converse sobre maconha. As pessoas desconhecem as propriedades, os benefícios da maconha. E é para isso que a gente está aqui, para fazer uma live e falar abertamente sobre esse assunto tão complicadinho, não é? Então vamos lá. Pessoal, 4h20 batendo agora, estamos aqui chegando ao prédio redondo. Hoje eu estou indo lá para areia para a gente poder fazer um bate-papo geral com as pessoas. A ideia não é fazer apologia ao crime, não se trata disso. Existe uma ADPF votada em 2011 pelo Supremo, dizendo que a manifestação pacífica de pontos de vista, ainda que seja com relação a crime, a atos criminosos ou puníveis, ela é tranquila, ela é pacífica, desde que a gente respeite um ao outro. É isso que a gente quer, né? A maconha, tão complicada, tem questões relacionadas à maconha que são raciais. A maconha veio da África. Muita gente não sabe disso. Os negros trouxeram da África essa planta, que tem propriedades curativas, tem propriedades terapêuticas. E muitos não sabem disso. As pessoas confundem muitas vezes o drogado com o maconhista, com a pessoa que está sob efeito de maconha. Então, nós precisamos esclarecer a população sobre as características. Eu tô até sentindo um cheirinho aqui, gente. O que é isso? Tem até uma brisinha aqui batendo. Tem até uma brisinha batendo aqui. Eu vou te falar. Ô, cheirinho bom. Isso perfuma o ambiente, né? A cannabis perfuma o ambiente. Vamos começar falando de cannabis. Vamos começar falando de cultivo. O cultivo da maconha. Quais são os benefícios do cultivo da erva? Gente, a cannabis, para quem não sabe, é uma planta. Muita gente acha que a gente fuma a folha da maconha. Não. O que se fuma da maconha é a flor. A flor da maconha. Ela tem propriedades que são canabinoides. Ela tem propriedades chamadas de THC e CBD. O THC é o 9-delta-tetrahidrocannabinol, que é o que dá o barato da maconha, que deixa a gente doidão. O CBD é o canabidiol. O canabidiol tem propriedades curativas. Só que sem o THC, ele é manco, né? Ele funciona bem, funciona maravilhosamente bem. Mas com o THC ele funciona melhorzinho. Vamos dizer o seguinte: para a gente cultivar a cannabis,
existe toda uma preparação, é um plantio refinado, é um trabalho refinado de cultivo. Não vou ficar aqui explicando porque vocês vão achar chato pra caramba, mas a cannabis, a flor da cannabis, ela tem aquilo que eu estava te falando, né? O THC e o CBD. O THC dá o barato, o CBD deixa a pessoa relaxada. O CBD é aquilo que ajuda as crianças com epilepsia, pessoas com epilepsia, no tratamento de epilepsias, no tratamento de Alzheimer. Tem muita gente sendo tratada com dos males do Alzheimer com o CBD, com um dos princípios ativos da maconha. Eu vou ficar revisando alguns conceitos para quem entrar na live e pegar o bonde andando para poder entender. Mas enfim, muito daquilo que o THC e o CBD promovem está relacionado com a forma como a pessoa administra aquilo para a vida dela. Então, terapeuticamente, a pessoa pode muito bem usar o CBD e o THC fumado, comido. Sim, a maconha, a flor da maconha serve para fazer pratos. Aliás, pratos requintadíssimos. Quem não conhece, tem um programa no Netflix que fala sobre cultura, sobre cozinha canábica. Mas vamos lá. E também tem o óleo da maconha. A pessoa tomando, vamos dizer, duas gotas de óleo de maconha, ela já tem algo parecido com uma brisinha daquilo que se chama de dar um 2, que é dar 2 tragos num baseado. Ao invés de ela fumar a maconha, ela toma 2 gotas de óleo de cannabis. É claro que a concentração de THC vai variar de extração para extração, de cultivo para cultivo, de planta para planta. Existem diversos tipos de plantas, existem aquilo que se chama de strains. São diversos tipos de planta que tem mais ou menos THC, mais ou menos CBD. A administração disso sendo fumada tem o problema da fuligem. Nenhum fumo faz bem, nenhum tipo de fumo faz bem para o pulmão da pessoa. Não é legal fumar maconha, mas é muito menos pior do que fumar cigarro, fumar tabaco. É muito menos pior. É necessário que a gente entenda isso, é necessário que as pessoas compreendam que a maconha maconha fumada faz muito menos mal do que o cigarro de tabaco. O cigarro que você compra lá na padoca, no boteco, do traficante de cigarro, né? E aí a gente tem que levar em consideração que o uso, a administração de cada tipo de administração dessa droga para o corpo humano tem determinadas características. Se você fuma, bate imediatamente, a maconha vamos dizer, faz o efeito em 2-3 minutos. Quando a pessoa toma o óleo de maconha ou come a maconha, ela demora mais tempo, porque ela vai ser absorvida pelo intestino. Sendo absorvida pelo fumo, ela vai para o coração, do coração diretamente para o cérebro, e aí tem todo o processo de assimilação dos canabinoides com os endocannabinoides presentes no corpo humano. Sim, nós temos endocannabinoides. A maconha já é usada há mais de 5 mil anos. Dizem 12 mil anos, alguns dizem 28 milhões de anos.
Aí são considerações que eu não tenho capacidade para entender isso, não vou me aventurar nesse caminho. Mas a maconha, vamos lá, ela é administrada, ela encontra os endocannabinoides no corpo humano e ela dá o efeito esperado, o relaxamento do corpo. Você pode, por exemplo, fumar maconha ou beber o óleo de cannabis ou beber o óleo da maconha e ir para a academia treinar. Você vai ficar com menos dores no corpo. A maconha vai relaxar o teu corpo, vai te causar uma sensação de bem-estar, o CBD, né? O THC vai mexer com a sua mente, aí sim, aí os efeitos psicodélicos, né? Os efeitos da maconha no cérebro, na mente humana, aí sim ela vai deixar a pessoa mais relaxada, a mente vai devagar. Só que aí é que tá, muita gente acredita que a maconha cria visão turva, que tira o equilíbrio da pessoa, que tira a capacidade de ela arrazoar. Não, ela não tira. A maconha não causa alucinações. Alucinações assim, ver coisas. Não, a maconha não causa esse tipo de alucinação. Bom, enfim, eu tô fazendo todo esse assistindo aqui no interior, Ricardo Boldrini. Ricardão, um abraço, cara. Renato Tatu, um abraço, cara. A maconha, onde eu tava? A maconha não causa alucinação. A maconha não tira a capacidade das pessoas refletirem sobre a vida, não tira o arrazoamento, não tira o equilíbrio dela. É um equívoco isso. As pessoas simplesmente não conhecem, elas desconhecem a maconha, desconhecem quais são as características, e esse é o grande lance de fazer o ponto de brisa, que é justamente trazer informação para as pessoas, né? E aí, tudo jóia? Beleza. Beleza pura? Beleza. Estamos aí, fazendo o ponto de brisa. Estamos aqui falando sobre, ao vivo, diretamente de Peruíbe para o mundo, levando informação. É necessário que haja esclarecimento, que haja que venham informações confiáveis sobre a maconha. Tem muitos equívocos, muitas coisas que falam equivocadamente sobre ela. Tá a fim de participar? Tá a fim de participar? Não? Tá bem? Beleza. Não? Ok, ouvinte. Enfim, é necessário que hajam informações fidedignas, confiáveis sobre o uso da maconha, né? E aí a gente estava falando sobre tirar o arrazoamento, tirar a capacidade de intelecção, de coordenação motora, um grande equívoco. A pessoa que fuma maconha, ela consegue ficar sim numa posição em uma perna, equilibrada em apenas uma perna, ela não distorce, tá ligado? A pessoa não precisa ficar que nem bêbado, tá ligado? A pessoa não faz esse tipo não acontece esse tipo de coisa, porque a maconha não mexe com essa coordenação dos pensamentos, a coordenação motora. E aí, a ideia é justamente trazer essa informação. A ideia é explicar para a sociedade que não que é legal fumar maconha, não é isso. Muito se fala sobre a administração de maconha para fins terapêuticos, ok? E com isso muita gente pode achar que não, beleza, tá liberado, não faz mal. Não, a maconha
causa sim, ela tem efeitos colaterais que não são produtivos. Uma delas é o esquecimento, uma delas é a perda da memória, da atenção. É necessário que haja uma reflexão sobre isso para que a gente possa ponderar sobre o uso razoável da maconha. Então vamos lá. Seria legal o pessoal colocar perguntas sobre a maconha, que senão eu vou ficar falando aqui indefinidamente, não vai ser legal, né? Vai ficar chato. E aí a ideia não é tornar isso aqui uma live chata. Puxar assunto, seria legal puxar assunto, galera. Então, senão eu fico falando aqui indefinidamente, não é? Vamos lá. Eu estava falando sobre coordenação de pensamento, sobre tomada de atitude. É importante a gente esclarecer a sociedade. Outro dia eu estava conversando com uma senhora, passou um cara, ele estava estragado, cara. Ele estava absolutamente fora de condição de andar, que dirá de conversar. E a mulher disse para mim, ó lá, parece que ele fumou maconha. Problema, né? É um problema, porque as pessoas desconhecem o que é o efeito da maconha, desconhecem os efeitos positivos dela. Enfim, eu tô aqui falando de características, não falei da maconha medicinal. Sim, eu estou trazendo as características da cannabis também para finalidades medicinais, terapêuticas, mas também estou falando do consumo recreativo da erva, né, que é tratado de maneira moralista, mas às vezes até com um viés religioso, o que é um equívoco, né? O que é a repetição de um erro. A maconha foi muito discriminada nos Estados Unidos pelo governo Reagan, também pelo governo Nixon. Quem criou a guerra contra as drogas, e aí a maconha estava no bolo, foi o senhor Richard Nixon, ex-presidente dos Estados Unidos, que entrou logo depois que Kennedy foi assassinado. Ele criou duas coisinhas, duas guerrinhas lindas, uma contra o Vietnã, outra contra as drogas. As duas milionárias. E as duas com viés ideológico, mas assim, muito complicado porque lida com a questão racial também. Pela maconha ter chegado à América pela mão dos pretos, pelos povos vindos da África, e cultivada pelos indígenas, os mexicanos, também os índios brasileiros e, enfim, todos os povos nativos da América também usaram a maconha, usaram a cannabis. E assim, sempre tem o viés religioso batendo, o religioso, o racial, né? Coisa que é de negro não serve, coisa que é de preto não serve. E aí a questão de causar um relaxamento, os escravos precisavam da maconha para inclusive tirar as dores que eles sentiam de tanto trabalho e também de tantos castigos, de tantas moléstias que eles tinham, e fazia parte da cultura deles, né? Deixa eu só marcar aqui uma pessoa querida que também está participando. Bom, vamos voltar lá no Richard Nixon. Ele criou uma guerra para ganhar dinheiro. A guerra contra as drogas, ela é inócua, não é razoável. A guerra contra as drogas é assim, vamos dizer assim, em termos matemáticos. Você pega 100 traficantes, prende ou mata 15 deles. Você consegue acabar com o tráfico de drogas? Não, né? Isso é uma estratégia para que os caras consigam manter
gastos e mais gastos governamentais, gastos e mais gastos de dinheiro público, com uma coisa que não vai terminar nunca. E aí é fácil, porque você pega a religião, você pega a ideologia, você pega o moralismo e simplesmente arremessa um preconceito imenso em cima dos povos, em cima das pessoas, daquelas pessoas que estão naquela condição de uso da cannabis, por exemplo. Você endemoniza esses povos. E aí fala, esses caras agem de maneira errada, contra a lei, contra os princípios morais, porque a maconha é o diabo. E aí fica fácil de você justificar uma guerra estúpida, uma guerra que não tem fim, contra as drogas, contra necessariamente a maconha. Não estou aqui fazendo uma defesa das drogas, eu estou fazendo aqui uma defesa da cannabis sativa, indica e ruderalis. Ponto. A ideia é falar sobre essas três variantes, esses três tipos de cannabis. Por quê? Porque elas fazem bem à natureza humana, inclusive de animais, mas isso é um outro assunto. É necessário que a gente reflita sobre o que está acontecendo para que nós tomemos consciência do que ela pode representar em termos de saúde para o povo e pressionar o Supremo Tribunal Federal a descriminalizar o uso, a descriminalizar o uso da maconha para fins medicinais e também recreativos, por que não? E aí eu vou entrar numa senda muito complicada, muito controversa, porque a gente tem propaganda de bebida alcoólica na televisão. As crianças transitam nos corredores dos supermercados no meio de garrafa de gin, de vinho, de cachaça, pitu, de cachaça, sabe, cachaça barata, fácil, acessível, né? E aí conversa com um maior de idade, dá aquele jeitinho e consegue aquela garrafinha, né, para chapar o coco durante a balada do final de semana. Quem é que está sendo hipócrita aqui, né? Nós, os usuários de maconha, ou o mercado do álcool, o mercado do cigarro? E aí a gente também pode falar sobre... Eu gostaria que vocês me respondessem daqui a pouquinho, quantas famílias vocês conhecem que estragaram as suas vidas por causa de álcool? Quantas pessoas perderam o emprego, perderam sua dignidade por causa do álcool? Beleza? A gente pode conversar sobre isso logo menos. Eu vou ler aqui a participação do Ricardo Boldrini. Consumo recreativo, eu com um filho de 11 anos me preocupo um pouco. Hoje os jovens se perdem na recreação e vão mais fundo, creio eu. Perfeito, Ricardo. Criança, adolescente não deve usar a cannabis de jeito nenhum. Por quê? Porque as pessoas estão se formando, estão formando o seu caráter, elas precisam ir para a escola, elas precisam encontrar o primeiro emprego. É necessário que sim, que haja uma regulação para que a gente eduque as crianças. Não adianta, proibição não adianta, cara. Proibido, criança com 10 anos está fumando maconha. Não interessa a proibição, é a educação que a gente tem que trazer para as pessoas. É a educação, as pessoas, vamos dizer assim, que aí a gente vai falar o seguinte, vamos dizer que, acabou a restrição, todo mundo pode portar maconha, pode fumar maconha na praia, tá tudo beleza. Como é que vai ficar com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que elas vão aceitar o cara fumando maconha? Será que as pessoas vão respeitar, vão olhar para aquela pessoa e falar, ele está fazendo consumo de uma droga que não lhe faz mal, que não me faz mal, uma droga que a pessoa não vai fumar para fazer um assalto?
Agora, eu conheço muitos casos de pessoas que tomam rabo de galo para fazer uma fita, que dão uma cheirada numa carreira para fazer uma fita, mas maconha não. Vamos falar a real? Então, assim, é bem interessante a gente refletir sobre isso. A partir da regulação, a partir da descriminalização, da legalização, é que a gente vai ter condição de refletir como a gente quer que esse uso funcione. É necessário que os usuários de maconha saibam se colocar e mostrar para a sociedade que, na verdade, eles estão fazendo um uso de uma droga que não lhes faz mal, nem a si mesmo, nem às pessoas que estão ao nosso redor, tá? Então, poste aí, por gentileza, quantas pessoas vocês conhecem que estragaram sua vida por causa do álcool, tá? Agora, também postem quantas pessoas vocês conhecem que estragaram a sua vida por causa de maconha. Eu tô falando só de maconha. Só maconha. De usar recreativamente a maconha. Quantas pessoas vocês conhecem que estragaram suas vidas por causa do uso de maconha? Tem sim, claro que tem. Tem gente que para de viver para fumar maconha, né? Começa de manhã e para à noite. Aí fica complicado, né? Mas eu tô falando do uso razoável, do uso terapêutico, inclusive. A maconha é usada terapeuticamente, muita gente não sabe disso. Oi. Oi. Tudo bem aí? Tudo. Você quer participar dessa live? Claro, eu vim aqui pra isso. Olha que lindo. Olha quem está aqui, gente. Olá. Essa daqui é Marlene Palamar, Uhum. uma querida amiga. Reikiana, Reikiana. adepta à alimentação natural, medicamento natural. Eu Eu vou não deixar- utilizo nenhum medicamento. Tenho 68 anos, não tenho nenhum problema de saúde, não uso nada. Ok, que lindo. E então, deixa eu falar. Quando eu era mais jovem, lógico, influenciada pela sociedade, pela família, eu também tinha um preconceito com relação à maconha. Só que a vida vai trazendo pra gente os ensinamentos e você tem que aceitar isso. Eu aprendi muito com meu filho. O meu filho, ele tem epilepsia. E ele, graças a Deus, mora na Califórnia, que é um lugar onde é liberado, onde o próprio médico recomendou para ele, na parte da tarde, em vez de tomar o remédio, que o médico mesmo disse que esse remédio que ele toma para epilepsia, que a gente chama aqui de Gardenal e Tegretol, lá ele chama bom, ele diz que o remédio pode matar ele antes da doença, que é um absurdo ele tomar esse medicamento, que lá nos Estados Unidos isso já foi abolido há muitos anos e aqui ainda a gente utiliza desse medicamento para controlar a epilepsia. Só que quando ele esteve aqui no Brasil, ele acabou descobrindo, ele descobriu o canabiol, que é o CBD com THC, né? Ele descobriu isso num momento que ele ia ter a crise, que colocando uma gota embaixo da língua, cortava a crise imediatamente. Aí depois disso ele começou a utilizar, lá onde ele está morando ele utiliza isso frequentemente, com prescrição médica, né? E agora a gente tem estudado, e agora recentemente, né, vimos um vídeo do Dr. Lai Ribeiro, dizendo é um número infinito de doenças que o canabiol ele pode curar, ele pode cortar. Inclusive ele fala da epilepsia, ele fala do Alzheimer, do mal de Parkinson, Glaucoma, da diabetes. E outra coisa que eu fiquei até espantada com as crianças com autismo. Eu tenho uma amiga que tem um menino com autismo e descobri que o autismo ele traz outras doenças, né? Acarreta outros problemas, inclusive tem convulsões. E o canabiol, ele corta a convulsão. Eu estava escutando você falar aqui sobre uma pessoa que falou do menino que estava usando antes dos 11 anos. E é o seguinte, gente. Tudo tem que ter um critério. Essa semana passada, eu vi uma reportagem de um bebê que morreu porque tomou mel.
Você sabia que criança que toma mel antes do primeiro ano, ele pode ter problemas, pode vir a óbito, como essa criança veio. O mel é um alimento muito forte. E o que você fala do mel? É proibido? Não, o mel é um alimento maravilhoso. Só que se você der para uma criança com menos de 1 ano, você vai prejudicar, você pode matar essa criança. Então, o que nós estamos falando do canabiol é a mesma coisa. Sim. Dr. Laí Ribeiro fala que o cérebro dele não está preparado ainda, né? Não está formado ainda para isso. Então, esses são os cuidados que você tem que tomar. Se você tomar muito chá, você passa mal também. E é uma coisa natural. Exato. Não é? Eu já tive problema com chá. É uma erva natural, não pode te prejudicar, não é bem assim. Não é porque é bom, se tomar muita água, também você vai passar mal. Toma chá de Comigo Ninguém Pode. Você vai ver se você vai passar mal ou não. Não é? É uma erva natural, não pode te prejudicar. É assim, há que se considerar que existem critérios muito bem colocados, né, pela Marlene, que existem critérios. Agora, esses critérios só podem ser fundamentados... usado assim, como nada pode ser usado indiscriminadamente, de qualquer jeito. Tem que ter um consumo. Claro. A gente devia torcer para que, primeiramente, viesse a aprovação para cannabis no uso medicinal. Porque isso seria o primeiro passo. Para a gente poder, inclusive, desmitificar a maconha. O Dr. Laí Ribeiro disse que já tem uma médica que ela já receita o canabiol. Não mais. Não mais? Não menos. Gente, tem uma lista de pessoas. Tem dezenas de profissionais no Brasil que fazem parte de uma lista de pessoas que prescrevem a cannabis, vamos chamar assim, como medicamento, como terapia, tá? Pessoas com crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, muita gente pode entrar nessa lista. Os usuários de maconha muitas vezes fazem o uso dela para finalidades terapêuticas e muita gente não sabe disso. Vocês estão olhando para um deles. Eu tinha crises depressivas e eu vou falar para você, cara, não precisei buscar prescrição médica. E remédios muito mais fortes, foi automedicação. Que afetam outras coisas, não é? Sim. Você toma um remédio para uma coisa, você ataca o teu fígado, o teu rim, você acaba tendo outros tipos de problema, o estômago, principalmente, né? Então esse é um medicamento que ele é natural, é de uma planta e não tem efeito colateral. E outra coisa, para beber esse óleo, o canabiol, uma pessoa, você põe uma gota embaixo da língua só. E eu também conversei com uma pessoa que está estudando sobre isso. Ela disse que quando é bebezinho que tem convulsão, você pode passar na sola do pé. Não precisa nem ingerir, não precisa nem pôr na boca da criança. Passa na sola do pé, esfrega na sola do pé, que é o mesmo efeito, que aquilo entra na corrente sanguínea e o efeito é imediato. A sola do pé da criança é muito permeável, tanto que passa-se Vic Vaporub no pé da criança, fazendo propaganda aqui, quando tá gripada, quando tá com crise de pneumonia, crise de respiração. É verdade. Crise de respiração foi ótimo. Você matou o português. Matei o português, dei no olho dele. A pessoa passa óleo de cannabis no pé da criança para tratá-la desses males. Gente, é muito importante. Tem pessoas parando de usar morfina. menina! Morfina. Chegamos a um ponto muito legal. Por isso que eu gosto do bate-papo. Aí, ó, eu tava falando. Substitui. Exatamente. Aí eu recomendei para uma amiga agora, que a mãe dela tá com Alzheimer, com problema. Eu recomendei o vídeo do Laí Ribeiro, que é uma pessoa que, para quem é mais conservador, vai escutar com mais atenção, porque é uma pessoa bem conceituada, tudo. E aí eu falei pra ela que perdi o que eu ia falar e esqueci tudo. Você tá consumindo muita maconha? Não. Já usei o canabiol porque eu tive uma situação no meu quadril aqui muito complicada. Senhoras e senhores, vocês estão assistindo um vídeo com um ser humano. Este ser humano aqui, que tem, ela mesma falou, 68 anos. Ela tem uma prótese na cabeça do fêmur. Tá? E ela foi de bicicleta, com 2 meses
convalescendo da cirurgia, ela foi com esta bicicleta me fazer uma visita lá na barbearia Sete Mares. 2 meses. Hoje é dia 1º, hoje fazem 9 meses que eu fiz a cirurgia. 9 meses de Tô cirurgia. fazendo musculação. Ela tem Tá ótimo. Ela tem uma peça de titânio na cabeça Não, do fêmur. titânio não, é porcelana agora. Porcelana? Porcelana. Eu tô atrasado, gente. Eu tô atrasado, pô. É, a novidade agora é porcelana. Chique, é uma cerâmica, que lindo. Não, é Muito cerâmica, bacana. porcelana, acho que é A isso. porcelana é uma cerâmica, é um isso aí. tipo de Que cerâmica. não corrói mais, né? Que coisa incrível, e deve não haver, deve ter menos rejeição do que o titânio, né? Não, e que não, a cerâmica, ela não corrói com o tempo. O titânio, ele ia passando, raspando, ia saindo um resíduo, tanto prejudicava o seu corpo, como aquilo ia diminuir com o tempo, você ia ter que trocar, porque ia ficando menor aquela esfera. Agora não, com esse material muito mais... ela não corrói. Bacana. Você pode mexer e ela não corrói. Então esse é o que é o último, é o que mais recente. A última agora, palavra em tecnologia, que bacana. Graças a Deus, meu médico, que deu tudo certo. E me diz uma coisa, Marlene, você usou canabiol para diminuir a dor, diminuir porque eu tive a dor. muitas dores. E ó, gente, não fiquei doidona? nada. Eu cheguei por 4 gotas na língua, com o despertador, né? 4 já dá um baratinho. Não, nada. Fui dormir, deitei, levanto à noite pra ir no banheiro, bacana. Na boa, nada, reação nenhuma. Você que está me nenhuma, assistindo aí, aliás, deixa eu dar um abraço no senhor Mauro, meu querido Maurão, meu querido, tá assistindo a gente aqui. Mandar um abraço pro Eduardo Requena, também um baita amigo meu. Dona Nena Sol também, um grande abraço para você. Ricardo Boldrini participando inclusive aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que quando a gente fuma maconha não tem bad? Não quer dizer bad, não tem ressaca. Bad tem, né? A gente tem bad careta. Você sabia que não tem ressaca quando a gente fuma maconha? Quando a gente usa o óleo de maconha, come maconha, não dá ressaca. Acabou o efeito, acabou, você continua andando assim, você fala, acabou a brisa e continua a vida, não tem boca amarrada, não tem um gosto de cabo de guarda-chuva, não tem dor de cabeça, ela não te estraga o corpo. Quando a gente fuma maconha, a gente consegue ir para academia malhar. Quando a gente fuma maconha, a gente pode tomar antibiótico. Sabia disso? A gente toma antibiótico, filho. Você consegue fazer isso com álcool? Não, então. Veja só que coisa interessante. E aí, voltando ao assunto da Marlene, ela usava o óleo de canabidiol, né, o CBD, para acabar com a dor. De que lado? Direito. Do lado direito, do fêmur direito, ela tinha que ela tem a prótese. E aí, obviamente, o processo de convalescimento é dolorido. Com o uso do canabidiol, não tem tantas dores. A pessoa que sente dor no corpo, ela usando o CBD, olha só, é necessário fazer aqui uma distinção. CBD é o princípio da maconha que não dá barato. O THC sim dá o barato, é ele que dá o barato da maconha. Só que não vamos, por favor, endemoniar a maconha por causa do... Não vamos endemoniar por causa da maconha por causa do CBD, né? O CBD THC, ou melhor, né? perdão, THC. do THC. O THC tem lá as suas propriedades e as suas... Mas o canabidiol tem um pouco de THC. Tem Diz que precisa pôr ele um precisa pouco, né? ter, ele não tem pode ser CBD só. ele que tem ter um uma quantidade residual de 0,3 em média, 0,3%, para que o THC faça o papel dele. O CBD. O THC é o conduz, veículo né, dele. A gente está aqui também com um vizinho dando seus toques sobre essa questão. Então, é o meu ponto, Então,
com isso, o CBD precisa do THC para que ele funcione, para que os endocannabinoides já presentes no corpo humano, para que você saiba, nós temos endocannabinoides. A maconha é o... fala sobre isso também. Isso, procura lá a palestra do Dr. Lair Ribeiro no YouTube, falando sobre maconha. Coloca lá, Dr. Lair Ribeiro, maconha ou cannabis. Você vai assistir uma palestra de mais de 1h07, 1h10, eu não me lembro exatamente quanto. Muito esclarecedora, muito importante. Sério, muito séria. Muito importante, séria, passando informações técnicas sobre o uso da maconha. E ele fala, ele inclusive... Ele mesmo disse que ele relutou muito, né? Ele só se rendeu às evidências, depois de muito estudar. Ele falou que tem mais de 1000 livros, né, que falam sobre esse assunto. Só no Google universitário. Então, ele falou só no assim, Google acadêmico. Tem milhares, tem mais de 100 livros, sobre pesquisas científicas sobre a maconha, sobre a cannabis. Aliás, tem gente que fala cannabis. Meu filho fala que o mato é o nome, maconha. Vamos falar cannabis que fica mais... A pessoa tem um preconceito sobre esse nome. Eu te digo uma coisa. Eu falo repetidamente maconha, que é para tirar o... Parece que assim, cannabis é legal, maconha não é. Maconha é legal, maconha é cannabis. Presta atenção, viu? A causa... Você conhece país? Eu, por exemplo, eu sou filha de português e casada com português, meu primeiro marido português. Sim. Sei que o povo português é um dos mais assim, como é que se fala a palavra assim? São muito sérios, eles são muito conservadores. São muito conservadores. E o que aconteceu? Eles liberaram. Então, eles têm a descriminalização da maconha. Quais são os usos e costumes? Lá, a maconha, primeiro, é muito cara na Europa. É muito cara por causa do frio. A maconha gosta de ambientes quentes e ventilados. Portanto, lugares tropicais têm uma... Tipo o Brasil, assim. Brasil é uma potência canábica. O Brasil é uma potência. A gente pode ser um grande produtor de maconha. Mas vamos lá. E a economia do país também. Opa, eu quero chegar nesse ponto sobre grana. Eu quero falar sobre isso. Grana, dinheiro, bufunfa, cascaio. Traz pro povo, pra gente trabalhadora. Então vamos lá. Em Portugal, a cannabis ou a maconha é muito cara, porque é complicado cultivar. Por causa do frio, tem que ser em estufas, dentro de casa, etc, etc. Lá em Portugal, usa-se muito o haxixe. Tem maconha? Tem, mas... E assim, lá você fuma tranquilamente na rua, em Portugal, tá? Vamos lá, agora, Estados já Unidos, que você... onde meu filho mora também, ele vai nos dispensers e compra, tem vários. E olha, muitas pessoas idosas, ele sempre encontra muitos idosos comprando. Uma coisa Você vê, não é adolescente não, são idosos que estão lá comprando. Sim. Porque melhora a qualidade de vida, a pessoa dorme melhor, ela come melhor. Mas diz uma coisa para o povo, diz uma coisa para o público aqui, minha querida. Você fuma maconha? Eu não. Não, ela não fuma maconha. Portanto, não estamos fazendo aqui uma apologia à maconha. Nós estamos esclarecendo a população o que é a maconha. Mas sou a favor da legalização para que as pessoas ou possam... a descriminalização, a regulamentação, seja o que for. Para que as pessoas podem se beneficiar com isso, gente. Agora, vamos falar... É muito importante. Vamos falar em termos econômicos, vamos falar de cultivo. Gente, o que acontece com a maconha? Para eu obter maconha, eu tenho que conseguir ela de duas maneiras. Ou eu cultivo, ou eu compro de um traficante. Além de tudo, a pior espécie, né? A pior qualidade. Complicado. Ou eu vou, no caso de consumir obter a maconha através do traficante, eu tenho que ir até a boca.
Na boca não é distribuído só maconha, é distribuído cocaína, crack, que mais? Nossa, tudo. Só que lá dentro também, por estar pela maconha estar envolvida com o crime, risco de vida também, né? também. Pela maconha estar sendo envolvida com o crime, eu topo também com armas. Eu topo com pessoas que não tem uma vibe legal, cara. Não é uma... É assim, olha, eu sou trabalhador. As pessoas, eu conheço centenas de pessoas trabalhadoras que consomem maconha. Elas não vão à boca. Tem sempre alguém que traz ou pede no delivery. Você liga no telefone da pessoa, ela traz para você em pacotinhos de R$20, de R$50, de R$100, entendeu? Esse é o delivery. Ou eu cultivo ele a maconha na minha casa. Cultivando na minha casa, eu vou ter que lidar com o preconceito de vizinhos, eu vou ter que lidar com a polícia, eu vou ter que lidar com familiares, né? Então fica bem difícil para uma pessoa com o meu perfil. Então eu sou obrigado a chamar o delivery, tá? Se eu cultivo maconha na minha casa, eu vou ter uma flor de qualidade, eu vou ter uma planta que eu vou cuidar dela. Para quem não sabe, a maconha não se fuma a folha da maconha, fuma-se a flor dela. É nela que está o CBD e o THC. Quando eu cultivo, eu estou cuidando para que ela acumule o máximo de propriedades canabinoides nela, na flor. Quando eu obtenho essa flor, eu coloco ela para secar, eu coloco abrigada do sol. Eu coloco não, né? Coloca-se eu não cultivo ainda. Coloca-se o galho para secar, né, ao abrigo do sol, e esse galinho de flor vai desprender amoníaco. Esse amoníaco vai sair, vai ficar só os tricomas na flor. Essa flor, depois de um determinado tempo, vai para dentro de um vasilhame, geralmente um vidro fechadinho, e ali os tricomas que tem o THC, que tem o CBD, ele vai se juntar na flor com uma metodologia para não criar mofo, etc, etc. Com isso eu tenho uma flor de boa qualidade. Eu fumo uma flor de boa qualidade ou faço óleo dela. Posso fazer comida dela. Muito bem. A diferença de uma maconha cultivada para a maconha que a gente compra do traficante é a seguinte: a maconha do traficante, ela vem geralmente do Paraguai. Tem extensas plantações de maconha no Paraguai. Os caras lá cortam a flor, colocam numa prensa como se fosse de tijolo, de bloco de concreto, prensa ela, depois tira e enrola num durecão largo, aqueles durex largos de papelaria, para deixar ela fechada. Durante o tempo que ela é deslocada do Paraguai para o Brasil, ela vai exalar a amônia que a maconha bem cultivada que a maconha cultivada soltou. A maconha do prensado, ela vai ficar cheia de amônia. Tem gente que fala, a maconha de hoje vem misturada. Não vem misturada. A maconha não tem esse negócio de vou misturar orégano, vou misturar bosta de cavalo, vou misturar bosta de vaca. Colocam xixi, urina. Só que é o seguinte, por que falam do xixi? Por causa da amônia. A amônia que não se desprendeu lá do Paraguai até o Brasil naquele pacote enrolado, vai ficar presa naquela erva. Ela vai se tornar uma erva de baixa qualidade, sem contar
que lá no Paraguai eles não estão... Prensam as flores e toca adiante. E folha e galho junto, né? Um monte de porcaria. Porcaria assim, coisa que não tem finalidade pro consumo. E aí ela chega aqui, aqui no Brasil. Vamos dizer o seguinte, quando ela acabou de chegar, ela tá verdinha. E aí essa maconha, meu amigo, essa maconha é cara. Por quê? Porque ela tá novinha, tá meladinha, etc, etc. Conforme ela vai sendo vendida e vai sobrando um pouco daquela maconha, ela vai ficando velha, ela vai perdendo preço e sendo vendida para populações com uma baixa renda. Eu, por exemplo, eu compro maconha aqui em Peruíbe a R$4 o grama. R$4 o grama. Quando a maconha chega novinha, os caras pagam em torno de 40, 50 reais o grama da maconha novinha, tá? Bom, vamos lá. Aí a maconha lá no Paraguai já recebeu agrotóxico, já foi embalada de um jeito tosco, já foi prensada de um jeito tosco, tá cheia de amoníaco, de amônia, tá velha, às vezes tá mofada. Vem pedaços de insetos junto, porque você junta aquilo num barracão, tá cheio de inseto, obviamente o inseto é prensado junto com a maconha. E aí essa maconha chega a R$4 aqui na maconha baratinha. Passou disso, cara, é morador de rua que consegue comprar maconha mais barata que isso, é morador de rua. Entendeu? É uma maconha de pouca qualidade, seca, que dá tosse, horrível, com THC lá embaixo. A pessoa vai fumar e não vai dar uma brisa legal, não vai dar o efeito legal. A maconha cultivada é um outro esquema. A maconha cultivada tem qualidade, não tem amônia. A maconha cultivada tem THC. A maconha cultivada faz muito mais bem do que se pode imaginar. Daí que a gente tem que refletir sobre o plantio, o cultivo de maconha no ambiente doméstico. Isso é muito importante. Mauro e Ricardo, que são as duas pessoas que estão assistindo, né, os telespectadores, é necessário que a gente tenha a maconha cultivada dentro da casa dos usuários. Como opção, a pessoa sai de casa para comprar uma maconha na farmácia. As pessoas têm que ter maconha suficiente nas suas casas para o seu consumo. Mas tendo um vaso, você acha que é suficiente? Então, um vaso precisa estar bastante bem cultivado, muito cultivado, ter muita flor para gerar a quantidade necessária, adequada para a pessoa estocar aquela maconha e ter um produto de boa qualidade para consumir. Não é legal uma planta. 6, como está sendo dito, eu já acho muito pouco, bem pouco, mas se tiver 6, tá bom, é melhor do que nada. Acabou a maconha do cara, ele vai até a farmácia. Só que quando a gente fala de maconha cultivada, licenciada do governo, a gente está falando de altos impostos, a gente está falando de crime organizado, a gente está falando de manutenção do crime organizado. É isso que as pessoas têm que refletir sobre a questão da segurança. As pessoas que cultivam maconha dentro das suas casas estão afastando o traficante da porta da sua casa. As pessoas que cultivam maconha dentro de casa estão tirando o traficante da sua rua. O seu vizinho cultivando maconha está afastando o traficante da porta da sua casa. Falar em traficante, eu estou me lembrando do vídeo que nós assistimos do Dr. Drauzio Varela, você se lembra? Ele falando sobre o menino, aquele da periferia, aquela da classe baixa, que tem uma família desestruturada.
e acaba sendo pego pela polícia com um cigarrinho de maconha. E aí o que eles fazem? Jogam na cadeia. E ele, que era um menino sem estrutura familiar, né, é jogado lá dentro. O que acontece? A gangue, os que estão lá dentro da cadeia já mais descolados, abraçam ele e dizem: olha, você fica com a gente, nós vamos te proteger. O sistema te causou isso, Vamos você vai lutar contra o sistema. Qualquer coisa, se alguém mexer com você, com a sua família, você fala com a gente que a gente dá um jeito. Então o menino que estava se sentindo abandonado se sentiu acolhido no lugar errado, porque ele foi jogado naquele lugar errado. É a escola do crime, né? Não é? Aí quando ele sai dali, ele já sai com um compromisso com esse pessoal. Sim. Ele passa o primeiro mês livre. A partir do segundo mês, ele tem que enviar R$600 para esse pessoal. Então o que ele vai fazer? Ele vai ter que se virar para arrumar esse dinheiro. É, então é isso aí... que o Drauzio vai... Quem ganha com isso? Jogar que nem essas mulheres também. Mulheres de pessoas que estão na cadeia. O marido está preso e ele pede para ela levar. Aí ela vai e leva escondida ali. Aí chega na portaria, eles pegam ela e jogam na cadeia. Aí tiram ela dos filhos, da família. Pra quê? O doutor Drauzio fala, quem ganha com isso? A população carcerária do Brasil que tá lá, porque como a gente chama de rodou, né? Rodou foi preso, que rodou. A pessoa a população carcerária que rodou por causa de um baseado é imensa. Sim. Nós estamos falando de saúde pública, só que assim, um presidiário gera muito dinheiro para o governo, porque ele vai precisar criar uma manutenção do sistema prisional. É isso que as pessoas têm que entender. A gente tem que deveria ter uma orientação quando fosse pego, passar por uma psicóloga, né, uma socióloga que orientasse ele, tantas coisas, treinamento, ensinamento para ele, não jogar ele na cadeia, tipo, dane-se, né? A gente tem um problema de segurança muito grave por causa do uso da maconha. Então, assim, essa live, aliás, eu quero te pedir um favor, eu preciso saber que horas são. Essa aqui, ó, 17h14. Eu já preciso finalizar essa live para voltar pro trabalho, porque eu trabalho, eu sou usuário de maconha, mas eu trabalho, sabe? Tenho família, é muito importante. É um bom barbeiro, ó. É barbeiro, muito obrigado, né? Barbeiro. Graças a Deus. Uma barbearia retrô maravilhosa, cheia de estilo, linda. Ele com a linda esposa dele, a Lelemon, que também tem uma loja de fitness que é maravilhosa. Muito obrigado. Pessoas que usam maconha têm código de ética, elas sabem se colocar. E eu tô falando também do personagem que tá lá na periferia. Eu tô fazendo a defesa da maconha, mas eu quero fazer também a defesa dos povos da periferia. Gente que é discriminada porque usa maconha historicamente, porque os escravos precisavam usar maconha para tirar as dores do seu corpo, as dores do seu espírito, inclusive, por causa daquele sistema estúpido de tratamento que eles viviam. Hoje a periferia vive, é aquela história, aqui quem fica com a maconha é a sociedade de classe média, é o centro da cidade. Quem fica com o crime é a comunidade, a favela. Eu não gosto do termo comunidade. Periferia, é a favela. Então a gente tem que lutar, você tem que lutar conosco em favor da legalização, da descriminalização, da regulação da maconha. O meritíssimo ministro Dias Toffoli, por gentileza, mantenha a pauta do dia 5 de junho para descriminalizar o uso da maconha, o porte da maconha. É muito importante para nós que não sejamos vistos como criminosos, porque tá cheio de propaganda de gostosa na televisão falando sobre cerveja. A gente está influenciando desde pequenas crianças a usarem essa droga destruidora chamada álcool.
E a maconha tem sido, que é curativa, que é terapêutica, que é medicinal, que é recreativa, tem sido entendida como uma droga do diabo, tem sido entendida como um crime. É um absurdo isso para a nossa sociedade. Eu agradeço aqui no final dessa live a presença da minha querida amiga Marlene Palamar, que veio apoiar essa live. Espero que as pessoas que assistam ela abram suas mentes para entender o processo terapêutico da maconha. Vá procurar informação sobre a maconha. Não vai procurar informação, exatamente, vai ler sobre o assunto. Exatamente. Abra sua mente, abra o seu coração. Entenda que a maconha tem finalidade terapêutica. Muitas pessoas estão sendo salvas, têm a sua qualidade de vida garantida graças à maconha. Dr. Dias Toffoli, por gentileza, mantenha a pauta do dia 5 de junho no Supremo Tribunal Federal. Por que Supremo? Porque o senhor Jair Bolsonaro tem um ponto de vista que a abstinência é o caminho, e abstinência é hipocrisia. Muitas pessoas precisam de maconha para se curar, e a gente precisa da legalização. Hoje é o dia da Marcha da Maconha em São Paulo. Milhares de pessoas estão lotando a Paulista em favor da descriminalização da maconha. Eu estou aqui de peito aberto, arriscando o meu conceito. As pessoas, eu sou um comerciante, eu dependo de duas coisas. Eu dependo de homens querendo cortar cabelos e barba, e dependo da testosterona deles. Eu preciso que elas façam os cabelos e as barbas deles crescerem. Eu preciso do conceito das pessoas que frequentam o meu comércio. Eu estou nesse momento defendendo a maconha, a cannabis, como muita gente prefere, a maconha. Eu estou defendendo a maconha e arriscando o conceito que as pessoas têm sobre mim. Eu estou colocando a minha cara a tapa em favor, não do interesse de 4 ou 5 pessoas que estão ao meu redor, que falam: Everton, não faça essa live. Everton, não. O que as pessoas vão pensar sobre você? Eu sinto muito. Quem não considera uma pessoa que trabalha, que tem princípios éticos, famílias, amigos, vida fraternal, vida social, filosófica, religiosa, porque fuma maconha, eu sinto muito. Mas não é meu amigo. Pelo menos não tem uma afinidade com o meu pensamento. Eu não tenho ânimo de ter amizade com uma pessoa que discrimina uma erva a partir do momento que elas têm informação. A pessoa tem que ter informação para criticar a maconha. Informação. Refletir sobre o que é a maconha. Tá? Você viu uma criança tem criança que chega a ter 30 convulsões por dia. Isso o Dr. Laí Ribeiro comenta também. E com o uso do canabiol, ela vai ter uma cada 1 mês, 3 meses. Ou isso, não mais. Ou não mais. Tem foi gente o que fez com que o San Diego liberasse. Foi o caso de uma menina que teve que se mudar para San Diego para poder usar o canabiol, porque ela tinha 30, 40 convulsões por dia e passou a ter, acho que estava tendo ano passado uma a cada 6 meses. Agora pensa, já viu uma criança tendo convulsão? Eu já vi um adulto tendo convulsão, imagina uma criança, gente. É muito triste. Uma coisa, eu vou tentar finalizar esse vídeo. Tem muita coisa para falar para vocês, muita coisa, mas não cabe aqui, não cabe. Eu tive convulsão quando criança, tive 6 convulsões dos 6 meses de idade até os 6 anos. O Mauro, que está assistindo aqui, acompanhou de longe esse processo, mas acompanhou. A esposa dele é amiga de colégio da minha mãe. É isso aí, Tamar, valeu, queridão. Eu tive convulsão e eu não podia beber até os 15 anos. Né? Quiçá, se eu tivesse tomado o canabidiol quando eu era criança,
evitado. eu tivesse evitado isso tudo. Então isso é um apelo às autoridades, é um apelo inclusive à sociedade. Não adianta nada as autoridades descriminalizarem a maconha e a população tacar pedra na gente quando a gente passar usando maconha, fumando maconha. Não adianta, as pessoas têm que saber que, na verdade, aquilo não faz um mal para a sociedade. Se fizer mal, faz para aquele que está usando e para as pessoas que estão à sua volta, a partir do momento que a pessoa deixar de viver para fumar maconha. Mas usada terapeuticamente, razoavelmente, ela é um medicamento. O Dr. Lai Ribeiro, inclusive, disse que ela inibe a vontade da cocaína. Ela evita que a pessoa... Então, aí é um outro aspecto. São milhares de coisas que que eu gostaria de conversar com vocês. A maconha, ela não é porta de entrada para outras drogas. Não, ela é a porta de saída, tio. É o que todo mundo diz. O álcool queima neurônio. A maconha não. Você sabia disso? Te enganaram. Se você acredita que a maconha queima neurônio, saiba que o que queima neurônio, sabe o que é? É droga inalante, como benzina, thinner, loló, como se diz, né? Acho aquele do carnaval que a gente então, loló é o lança-perfume. Ele queima neurônios. Sabe outra droga que queima neurônio? Álcool. Álcool queima neurônio. Maconha não queima. Informe-se. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Papo interessante. Parabéns. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui a todos os que assistiram essa live. Quero agradecer especialmente a Marlene Palamar, querida amiga. Quero agradecer a minha esposa, Alessandra, que está lá batalhando. Está na batalha. Eu deixei de trabalhar por alguns instantes, por 1 hora, para vir fazer essa live em favor da maconha, em favor da legalização, em favor da descriminalização, regulação, seja o que for. Pedindo novamente que as nossas autoridades consigam aprovar isso e a sociedade entender e respeitar o que é a maconha. Tem muitos princípios favoráveis, medicinais, terapêuticos. A gente só precisa encontrar e saber usar. A diferença do veneno para o remédio é a dose. Sim, valeu? É isso aí. Marlene. Obrigada. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Paz profunda. E vamos que vamos. God bless. Vamos pedalar. É isso aí.